Hoje é terça, 3 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Botafogo fez uma janela fantástica. Ontem, a cereja foi a contratação do Alex Telles. Vou mostrar aqui o nosso elenco para vocês entenderem o que o Botafogo fez. É um elenco formidável. Além disso, o Damian Soares está fora, contrato rescindido, e o Botafogo contratou 3 jogadores interessantíssimos para a sua equipe sub-20. Então, o Botafogo contratou, além de reforços para a sua equipe principal, contratou jogadores pensando em suas divisões de base. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Parimate, parceira do Botafogo, parceira do canal do TF. Se você ainda não fez seu cadastro na Parimate, tá dando mole, vou deixar o link aqui embaixo. No nosso primeiro comentário tem um QR Code que tá aqui do meu lado. Você pode apontar teu celular e fazer o cadastro. Neste mês a promoção vai ser diferente. Você imaginou ir no camarote da Parimate e acompanhar o jogo do meu lado? Isso mesmo, do meu lado, lá no camarote da Parimate. É só você fazer o cadastro, mandar um print e colocar no título: quero o camarote da Parimate. E também, olha só como eu sou bonzinho, vou dar mais uma camisa do Botafogo nesse mês também. Então você pode concorrer a uma camisa do Botafogo e também a uma ida no camarote da Parimate. É só fazer o cadastro e mandar lá no título: camarote ou camisa. Você escolhe o que você quer. Aí no final do mês eu vou escolher. Se for o caso do camarote, você vai falar por que você merece ir no camarote da Parimate. A frase mais criativa vai ao meu lado no camarote da Parimate acompanhar Botafogo e Criciúma no estádio Newton Santos. Gostaram? Faça o cadastro agora, com responsabilidade, tendo mais de 18 anos e não é renda extra. Pegue essa dica. E finalmente o Botafogo se livrou de Damian Soares. Inclusive já está no bid a rescisão contratual do jogador uruguaio. Ele vai assinar com o Peñarol, não faz mais parte do plantel do Botafogo e possivelmente o jogador Vitinho vai vestir a camisa 22 que era do Uruguai. Infelizmente, o caráter não foi o ponto principal desse atleta, que chegou no Botafogo, assumiu titularidade e foi um atleta que a gente gostava bastante. Eu, particularmente, sempre elogiei a postura dentro de campo do Damian. Porém, fora, o caráter não vai deixar saudades no Botafogo. Um jogador que vai vestir a camisa do Peñarol não vai jogar a Copa Libertadores América, até mesmo por ele ter feito parte do plantel do Botafogo. O Botafogo não ter tirado esse jogador da competição na fase anterior e devido a isso ele não vai vestir a camisa do Peñarol contra o Flamengo nas 2 partidas pelas quartas de final. Eu tenho um desprezo, é o desprezo que eu tenho pelo Damian Soares, pela postura que não foi condizente com um jogador profissional, com um jogador que, no meu entendimento, merecesse respeito. Não merece respeito o Damian Soares, não merece nenhum respeito. Tef, como que foi essa liberação? O jogador abriu mão de alguns valores que o Botafogo tinha a pagar para ele, né, em relação a coisas contratuais. O Botafogo fez esse acordo, o jogador abriu mão. O Botafogo se livrou de uma quantia financeira significativa em relação à parte salarial do atleta, ainda mais que o Alvinegro segue contratando, trouxe jogadores importantes nessa janela. E com isso, o Botafogo, ele simplesmente se livrou do Damian Soares, que agora ele siga o caminho dele futebolisticamente falando. E que ele siga a sua carreira. Não vou desejar mal para ele, porque pode voltar em dobro para a gente. Ele siga a carreira dele aí da maneira que Deus permitir. E o Botafogo anunciou hoje oficialmente o Adrielson. Já treinou hoje no Espaço Lunier com o Vitinho, né? Os jogadores tiveram hoje ali o seu treinamento antes da folga, aquele treinamento regenerativo. E agora a folga acontecerá para os nossos jogadores nesta data FIFA. E com isso o Botafogo vai descansar, os jogadores precisarão terem um tempo ali para retomarem as questões físicas, né, de cada um desses atletas. E o Adrielson ficará no Botafogo a princípio com um contrato até o final de 2024, contrato de empréstimo com o nosso clube do coração. Então, boa sorte para o Adrielson, que foi apresentado com aquela situação que foi falada, né, do jogador que vem para uma missão. A missão é título, né? Brasileiro, Libertadores. O Adrielson seja muito bem sucedido nessa sua volta para o nosso clube do coração. Boa sorte para o Adrielson, que tudo dê certo. E por falar nisso, o Botafogo fez algumas contratações no final dessa janela de transferências, né? O Botafogo contratou para a equipe sub-20 2 jogadores. Um zagueiro em São Paulo, que é o Rian Couto. Ele veio do Azures, do Paraná, um jogador de 1,84 m, ele formado nas divisões de base do Tricolor do Morumbi, vem para o time sub-20 do Botafogo. E além disso, o Glorioso também contratou um jogador que é do Juventude, vem emprestado, ele esteve no Flamengo, foi inclusive artilheiro do Rubro Negro na última copinha.
Ele veio contratado por empréstimo, trata-se do Wellington, atacante. Ele esteve emprestado na equipe da Gávea até o meio desse ano, quase foi para o Queen's Park Rangers da Inglaterra, porém o Botafogo conseguiu efetuar essa contratação desse jogador de 19 anos, que chega também a princípio para a equipe sub-20 do nosso clube. E além deles, o Botafogo finalizou a contratação do Lucas Camilo, jogador que era da equipe do Grêmio. O Glorioso ficou com 50% dos direitos econômicos desse jogador e ele vai assinar um contrato de 4 anos com o nosso clube. Inclusive, esse atleta também, o Lucas, já apareceu no bid, está liberado para vestir a nossa camisa. Então essas foram as contratações que o Botafogo fez em relação à sua base, né? Jogadores que estão chegando para o seu time sub-20. Bons reforços, enquanto o Botafogo não tem condições de revelar jogadores em demasia na sua base, você tem que contratar pontualmente bons destaques ali, até com preços um pouco mais baixos, né, das divisões de base. Eu achei boas contratações que o Botafogo fez nesse final de janela de transferências. Terminou a janela de transferências e o Botafogo, ele que já tinha um grande time e um elenco muito bom, agora passou a ter, talvez para muitos, o melhor elenco do futebol brasileiro. Vou colocar aqui na tela até mesmo uma montagem que ontem o Quintela fez em nossa live, né? Que foi bem bacana. Obrigado pelas participações de vocês. Quase 9.000 aparelhos conectados ali. A gente ficou quase 2h30 no ar. Obrigado mesmo de coração. Esse é um provável time titular do Botafogo, com os jogadores que nós temos à disposição, os jogadores que estão machucados. O Quintela colocou, né, até os jogadores com pontinhos vermelhos, atletas que estão lesionados. E esse aqui é o elenco atual do Botafogo. Time titular, né, sei que a gente pode colocar assim, talvez com as peças à disposição do técnico Arthur Jorge, fora os lesionados. John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino e Igor Jesus. É um time titular muito forte. Muito, mas muito forte. Aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos alguns jogadores que já atuaram no velho continente. John já jogou no futebol europeu, Bastos já jogou no futebol europeu, Vitinho já jogou no futebol europeu, Alex Telles já jogou no futebol europeu. Tô falando em grandes ligas, O Marlon Freitas teve uma passagem curta, não vou colocar o Marlon em relação a isso. O Luiz Henrique já jogou no futebol europeu. Foram jogadores que já tiveram passagens importantes no futebol europeu. Você tem o Thiago Almada, que não passou pelo futebol europeu, mas é campeão do mundo pela Argentina. O Jefferson Savarino já passou pela MLS. O Gregory já passou pela MLS. O talvez jogador com menos rodagem, os dois jogadores, no caso, com menos rodagem, sejam Marlon Freitas e Igor Jesus. Mesmo assim, são peças importantíssimas. E a gente vai começar a olhar o elenco. Gatito, um goleiro experiente. Raul, um goleiro que é uma incógnita ainda, e o Lucas Barreto é um goleiro da base do Botafogo. Para as laterais, você tem o Rafael, que é um jogador que infelizmente conviveu com lesões no Botafogo, e o Matheus Ponte, que surpreendeu positivamente neste momento que teve que ser utilizado. Surpreendeu mesmo, foi muito bem o menino Matheus Ponte. Para a lateral esquerda, você tem em demasia. Você tem o Marçal, que tem experiência gigante em Europa, Champions League, Premier League, o Cuiabano, que tem histórico de seleção de base e hoje é um dos principais laterais pela esquerda do futebol brasileiro, e o Hugo, que é um jogador promissor. Para a defesa, você tem Adrielson, que foi um dos principais zagueiros do futebol brasileiro na última temporada, Pablo, que já foi jogador de seleção brasileira, e o Walter, que era jogador de seleção brasileira sub-23, mas ainda não aconteceu no Botafogo. Então você tem 3 zagueiros sendo no banco hoje, sendo que 2 deles já passaram pela seleção brasileira. No caso, Adrielson e Pablo. E o Walter já passou pela seleção brasileira sub-23. Poderia ter disputado o pré-olímpico, que aconteceu no início desse ano. Os volantes. Você tem o Danilo, com histórico de campeão da Libertadores, jogou no futebol europeu. O Alan, que jogou Premier League e seleção brasileira. O Cauê, com histórico de seleção brasileira de base. E o Tietê, campeoníssimo em sua carreira. Você vai para os meias. Eduardo, futebol europeu, destaque no mundo árabe, bem no futebol brasileiro. O Araújo, que é uma incógnita. Romero, o histórico na seleção do seu país e aqui no nosso continente, vários títulos. E ataque ponta. Tiquinho Soares, não temos que falar sobre o Tiquinho. Júnior Santos, um dos principais jogadores do futebol brasileiro até a sua lesão. Jefinho, uma grande aposta no futebol brasileiro. Matheus Martins, uma grande aposta. E o Carlos Alberto, que é aquele jogador que está ali no final da fila. Esse elenco do Botafogo é inimaginável.
É incrível, é fantástico. Você tem possibilidade de poupar jogadores e manter o time muito forte. O Botafogo montou um elenco, fechando com essas contratações para a janela, e eu coloco aqui na tela de novo, aqui, para vocês terem uma ideia. Vitinho chegou na segunda janela, o Alex Telles chegou na segunda janela, Thiago Almada chegou na segunda janela, e o Igor Jesus chegou na segunda janela. Então você já tinha um time forte e você vai acrescentar mais 4 titulares. Você já acrescentou, no caso, o Igor Jesus e o Thiago Almada, que viraram titulares, e você vai acrescentar mais 2 nas suas 2 laterais, que você tinha 2 bons laterais, Cuiabano e também o Damian Soares, antes dele fazer o que ele fez, e você contrata 2 laterais que são melhores. E os 2 eram bons. O que o Botafogo fez nessa segunda janela e pensa nesse ano é de um time que sonha com títulos no campeonato. Sonha em ganhar algo nesse ano. É aquilo que a gente conversou na live de ontem. Ganhar ou não, isso vai depender de vários fatores. O futebol é muito dinâmico, nem sempre quem tem o melhor time, quem tem o melhor elenco ganha. A gente já viu isso várias vezes. Mas você tem que fazer por merecer. E o Botafogo, em relação à montagem do elenco, em relação a tudo que pensou, montou um time para ser campeão. Montou um elenco pensando em ganhar. Não foi omisso na janela de transferências, pelo contrário, foi forte, direto e incisivo para ganhar um título nesse ano de 2024, 2025, 2026, não sei, mas o Botafogo está indo num caminho positivo. Para quem dava o Botafogo como um clube falido em 2021, um clube acabado em 2024, nós estamos mostrando a nossa força. E agora a gente vai ter que ouvir de novo. Cadê o fair play? E Papai do Céu nos abençoe sempre. Beijos. Volta ali por volta de 2 horas com o nosso almoço com o TF. Tamo junto, galera. Valeu e fui. Seja bem-vindo, Alex Telles. Valeu.